Bom, então vamos lá para mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre a questão do relatório de prédio, famoso RT, rooftop, tá? Então aqui eu já deixei um site aqui, né? Então cheguei na porta do prédio aqui, já confirmei, né? Aí vamos começar o relatório então, tá? Então vamos lá. Aí que vocês já sabem, né? Se você tiver que ir até o prédio, você vai colocar para navegar. Mas nesse caso aqui, supondo que eu já estou na porta do prédio, eu vou preencher o formulário, ok? Então vamos lá. Carregando. E é isso aí. Essa parte aqui já vem meio que preenchida. Só vai perguntar, o endereço está correto? Você vai responder que sim. A altura, essas coisas já vem tudo preenchido. A altura correta, eu sempre coloco que sim, porque eu não tenho como ter certeza da altura do prédio, né? Ninguém vai me dizer, tem 40, 50, 60, 100. Então eu já coloco que sim, porque não tenho o que fazer. Vamos tirar as coordenadas, né? Então sempre as coordenadas, para variar, conforme os outros relatórios, tem que dar abaixo de 30 metros de coordenadas. Agora uma observação referente às coordenadas, tá? Não é porque deu abaixo de 30 que você vai estar no lugar certo. Então, toma cuidado com isso aqui, tá? Às vezes, deu abaixo de 30, eu tô aqui, é aqui mesmo. Confirma sempre o endereço, a sigla, para você não preencher relatório errado e depois você tem que voltar no local para refazer, tá? Então, as antenas vistas do solo, ou seja, eu vou chegar num ponto lá na rua e vou dar um zoom nas antenas lá em cima do prédio. Vejam que esse prédio é um prédio da Nextel, da antiga Nextel, e não tem nenhuma antena, né? Mas mesmo assim a gente tem que fazer o relatório, tá? Ainda que não tivesse esses postes lá em cima, que são os mastros, nós vamos aprender mais para baixo aqui o nome desses equipamentos, ainda que eles não tenham, ainda que a laje esteja vazia, se chegou para a gente fazer, a gente tem que fazer, tá? Ó, tirei aqui as fotos das antenas vistas do solo. Fachada do edifício, né? A gente vai tirar a frente do prédio. Igual a gente faz nos sites, a gente vai tirar da frente do prédio, tá? Acesso ao edifício com portaria, mas poderia ser sem portaria. Às vezes, quando não tem portaria, aí eles vai pedir pra gente tirar uma foto daquela caixinha lá do interfone, né? Onde você diz o número dos apartamentos. Os contatos, nesse caso aqui eu anotei o contato do síndico, porque foi ele que me atendeu, e coloquei aqui o celular dele, porque futuramente, se eu chegar lá e não conseguir acesso, eu peço para nosso grupo de apoio, né? E o grupo de apoio vai entrar nesse relatório, vai ver que eu anotei esse número e vai passar para eu ligar para poder ter acesso ao prédio. Sala de medição. Normalmente é uma sala reservada lá embaixo, no térreo, onde tem vários relógios do prédio inteiro, né? Então você vai tirar duas fotos da sala de medição. Se tiver um medidor, você vai colocar um. Vai até 6 medidores. Nesse caso aqui só tinha um. Às vezes acontece de um prédio ter lá 3 operadoras, né? Então, um relógio para cada operadora. Pode acontecer, tá bom? Você vai tirar uma foto do relógio, semelhante ao que você faz aí nas torres. Então, você vai tirar uma foto do relógio. No caso aqui, né? Você tá vendo que aqui não tem relógio, porque já foi removido o relógio. Então eu coloquei 000 no número do relógio e o consumidor Nextel, tá? E aí, nesse caso especificamente, nós vamos aprender aqui para baixo um pouquinho sobre o tipo de site. Mas aqui, ó, quadro de transferência é aquela caixa que tem os disjuntores. Nesse caso está desativada, ela está vazia. Mas geralmente é uma caixa parecida com essa aqui. Vai ter os disjuntores. Então você vai tirar uma fechada e uma aberta. Se tiver algum problema, você vai relatar que está com irregularidade e vai relatar a irregularidade que tem. Às vezes é corrosão, a tampa está quebrada, está aberta.
Então você vai fazer a vistoria, colocando aqui na vistoria que está com problema ou não. Acesso à cobertura. O edifício possui elevador? Eu coloquei que sim, porque nesse caso tinha. Se não tivesse, vai colocar que não, ele vai pedir para você tirar foto do acesso até a cobertura. Nesse caso é o elevador, você tira a foto do elevador. Eu tirei aqui 2 fotos dos elevadores, tá? É necessário entrar por alçapão? Quando você chegar lá em cima, às vezes tem um alçapão para você entrar. E aí você coloca que sim e tira a foto do alçapão, seja na parede ou seja no teto. Nesse caso aqui era na parede. Tá? Fotos do acesso até a cobertura a partir do último pavimento. Sair do elevador, qual que é o primeiro acesso? Aí tem essa escadaria que eu tive que subir até chegar naquele alçapão. E aí eu tirei foto da escadaria, ok? Vista geral do site. Trata-se de um site híbrido? Olha a pergunta aqui, ó. Trata-se de um site híbrido? Eu coloquei que sim, porque nesse caso ele é um site híbrido. O que é um site híbrido? As antenas estão lá em cima, lá no topo do prédio, e os equipamentos da operadora estão cá embaixo, dentro de um container, dentro de uma sala, dentro ou num jardim, enfim. As antenas estão lá em cima e os equipamentos estão lá embaixo. Isso é um site híbrido. Se as antenas estão lá em cima, se as antenas estão lá em cima e os equipamentos estão lá em cima, é só você responder aqui que não é um site híbrido. E aí você vai tirar as fotos normalmente tudo lá em cima. Fotos dos equipamentos do solo visto do topo, isso para os sites híbridos. Então eu cheguei lá no topo do prédio e tirei a foto de onde eles estão lá embaixo. Eles estão dentro de uma sala que está mais ou menos aqui, né, perto desse telhado aqui. Então eu tirei a foto, né? Se tivesse em funcionamento, ia descer os cabos pretos, iam descer aqui na parede do prédio, né? Nesse caso, como não tem, já foi retirado, tá? Então, beleza. Vista geral do site. Aí você põe lá 4 fotos lá de cima, né? Eu até esqueci de tirar a foto lá de baixo, mas depois compensa com as fotos que eu tirei lá de baixo, tá? Então eu tirei do espaço onde estão os equipamentos, as antenas. Esse é a vista geral do site. Equipamentos das operadoras, ó. Tá vendo? Eu tô lá no térreo, isso aqui é lá no térreo. Eu tirei essa foto quando eu tava lá no térreo, tá? Que é dentro dessa sala aí, tá? Essa porta branca aí é onde ficavam os equipamentos na época que estavam em funcionamento. Esteiramentos horizontais, né? Como aqui não tem, eu tirei da onde ele deveria estar, tá? Ó, tá vendo aqui, ó? Isso aqui, essa parecendo uma escada deitada, é onde os esteiramentos, os cabos de fibra ótica que fazem comunicação com as antenas, eles passavam aqui. Como está desativado, eles já tinham retirado, né? Drenagem de águas pluviais. Aí pergunta se você fez a limpeza. Se você fez a limpeza, você coloca aqui sim e tira foto. Nesse caso não fiz. Então, e nem tinha também, né? Aqui é o próprio beiral. Geralmente tem um caninho, um ralo. Tudo isso é drenagem de água pluvial, né? Pluvial é de chuva, né? Águas pluviais, águas de chuva. Só para quem não conhece esse termo, só dando uma explicação aí sobre o termo água pluvial. Sistema de aterramento. É aquele aterramento que é do para-raio, né? Que é esse cabo de aço ou de cobre que está soldado ou parafusado no pé dos mastros, né? Semelhante à torre, não tem nas torres não tem esse cabo de aço lá no pé da torre? Aqui é a mesma coisa. Então você vai tirar, são 6 fotos, você vai tirar as fotos desses encaixes aí, tá? Que é esse caso eu ter uma descarga elétrica de raio, esse para-raio aqui, né, que funciona como um aterramento, vai jogar lá para o chão, né? Aí eles pedem a foto da descida do cabo. Então você vai pegar ali no prédio, esse cabo de para-raio, ele vai descer até o chão lá. Então você vai tirar uma foto da descida dele, ó. Tá vendo aqui, ó? Na foto tá um pouco pequena, mas dá para ter a noção de que ele tá descendo lá pro chão.
Aí existe irregularidade, sempre vai perguntar se está irregular ou não. Se tiver, né? Pô, tem um cabo rompido, né? Ou roubaram os cabos, que às vezes acontece a gente chegar no prédio e alguém ter roubado os cabos de aterramento. E aí você vai colocar aqui sim e vai explicar o que aconteceu. Guarda-corpo. Guarda-corpo nada mais é que aquele... uns falam de parapeito, né? Que é para evitar que você caia ali no beiral. Então, que é isso aqui, ó. Guarda-corpo, entenda-se como parapeito. Alguns falam como parapeito, outros falam como mureta, enfim. Grade, mas o termo no relatório guarda-corpo é esse aparelho aqui para evitar a queda do técnico, né? Para evitar acidentes. Aí você vai tirar de todos os lados que tiver aí os guarda-corpos. Beleza? Vamos para a próxima. Vai perguntar as condições. Aqui eu coloquei que estava em bom estado, porque realmente estava. Estrutura de apoio de equipamentos. São umas vigas. Aqui eu coloquei que não, porque não tinha nesse caso, né? Mas imagina que o equipamento do cliente, que são aquelas caixas que parecem umas geladeiras. Imagina que elas estão em cima de uma viga aí, de ferro, de aço. Aquilo é a estrutura de apoio dos equipamentos. Se ela estiver direto no chão ou direto em algum concreto, não precisa colocar. Se ela estiver em cima dessas barras de ferro, né, dessas chapas de ferro, aí a gente precisa relatar com foto, ok? Passarela, a mesma coisa, tá? Passarela, eu até tinha tirado uma foto da passarela, para vocês terem uma ideia. Ó, essa estrutura de baixo aqui é a estrutura dos equipamentos. Tá vendo aqui o equipamento aqui, o outro equipamento aqui. Tá vendo que ele está em cima de uma estrutura de ferro? Isso é a estrutura dos equipamentos. E essa parte aqui é a passarela, tá? Então, chegou no lugar, teve esse tipo de equipamento, de estrutura, é a estrutura dos equipamentos e a passarela, ok? Vamos voltar aqui para o nosso relatório. Escada marinheiro, nada mais é que a escada que vai te dar acesso à cobertura lá. Que é essa aqui, tá? Escada marinheiro. Estava em bom estado, impermeabilização e proteção do solo. Aqui não tinha, eu coloquei que não. Mas, deixa eu ver se naquela foto que eu peguei tinha. Ó, tá vendo isso aqui? Ó, tá vendo essa pintura aqui? Parece uma pintura emborrachada. Pode ser aquela lâmina, aquela... manta asfáltica, pode ser aquela manta aluminizada, pode ser essa pintura que é uma pintura meio verde. Tudo que eles fizerem para impermeabilizar o teto lá onde estão os equipamentos é considerado como impermeabilização e proteção mecânica. Nesse caso não tinha, eu coloquei que não. Balizamento noturno não tinha também, mas vocês já conhecem o balizamento noturno, né? O balizamento noturno é isso aqui. Tá? Então, aí você vai fazer o teste para ver se ele está funcionando. Se estiver funcionando, você vai colocar OK. Se não tiver, você vai colocar que não. Na maioria das vezes, ele faz parte do condomínio. Tá? Vamos supor que eu vou colocar aqui que existe. Aí vai perguntar tipo de balizamento noturno. Aí você vai colocar o que está lá. Se é uma lâmpada simples, uma lâmpada de LED, um flash, ou se não tem balizamento. Você vai colocar a origem da alimentação, se é do condomínio ou se é do equipamento do cliente. Aí você segue o cabo, se ele estiver entrando para dentro da caixa d'água ou descendo para a caixa de luz do condomínio, você coloca que é do condomínio. Raras exceções é do cliente, mas você vai ver que o cabo desce e entra lá no disjuntor lá dos equipamentos da operadora. Tá? Nesse caso não tinha. Sobra de material. Sobra de material é quando eles deixam antenas, deixam cabos jogados lá no chão do site. Aí você vai relatar e vai tirar 2 fotos, tá? Aqui você substituiria aqui por sim. Vai colocar o nome da operadora. Se não conseguir identificar a operadora, coloca sem identificação e tira 2 fotos. Como não é o caso, eu deixei não. Fotos panorâmicas são as mesmas fotos que a gente tira quando está lá em cima da torre, né? Ó, pode ver que eu vou fazendo aí um 360 graus, né?
Eu costumo dizer que cada foto dessa representa 1 hora no ponteiro do relógio. De forma que eu vou rodear todo o entorno do prédio, tirando fotos, para que o American Tower possa ver como que é o alcance dessas antenas, tá? Ó. Então eu vou fazendo aí 1 hora de relógio para cada foto, até encontrar, até chegar na última lá. Presta atenção nesse prédio, essa é a última. Então vamos olhar a primeira para ver como é que eu tirei. Olha onde está o prédio. O prédio está aqui. E olha a última foto. Ok? Então assim, ela tem que rodear até eu encontrar a foto. Eu não posso passar. A primeira e a última não pode sobrepor, mas ela tem que encontrar a primeira, a última tem que encontrar a primeira, tá? Vista da planta do alto, do ponto mais alto, né? Vista da planta do ponto mais alto. Então você vai virar o celular para baixo e tirar uma foto do chão lá, né? Da rua. Aqui são no mínimo 2, no máximo 4. Eu costumo fazer o relatório sempre usando o mínimo. Até porque a gente está fazendo relatório para alguém que está no escritório que vai ver. Então, quanto menos foto ele tiver para olhar, fica mais, facilita para ele e facilita para nós, tá bom? A não ser que seja necessário. Poxa, tem muita coisa aqui, eu acho que é melhor eu tirar mais fotos para mostrar para quem vai ler o relatório que o relatório tá bem completo. Inspeção da estrutura vertical. Na 99,9% dos casos é o mastro. Tem o cavalete autoportante, que é uma mini torre em cima do prédio. Tem o cavalete estaiado, que é uma torre estaiada em cima do prédio. Mas assim, 99,9% dos casos são mastros, ok? E aí nesse caso aqui você vai contar quantos mastros tem em cima do prédio. Nesse caso tinha 10. Ele vai até 10 e tem aqui, acima de 10, né? Mais 10, mais de 10. Só que você só consegue tirar foto de 10. Então, pô, tem 15 mastros em cima do prédio. Eu coloco mais 10 e tiro foto de 10, tá? E aí, ó, condição do mastro 1. Aí você vai pegar o primeiro mastro, vai tirar foto dele e vai tirar foto do pé dele. O mastro possui estais. O que são as estais? São aquelas barras transversais que apoiam no mastro principal para evitar que ele caia com a ventania, né? Esse aqui eles estão vazios, mas imagina você um mastro no topo de um prédio com umas antenas gigantes e bate uma ventania lá. Então eles às vezes colocam as estais para proteger. Isso são as estais, ó. Que é para dar suporte para ficar mais firme o mastro lá em cima do prédio, tá? Então, mastro 1, aí vai perguntar aqui, ó, o tipo de ancoragem do bloco. 99,999999% é barra roscada, porca e contraporca, tá? Chumbador químico, nunca vi. Chumbador de expansão, esse aqui eu já vi algumas vezes, mas muito raro. Então, na maioria, na dúvida, eu coloco sempre o barra roscada, tá? E se ele está em bom ou mau estado. Se tiver em mau estado, vai abrir uma outra lista aqui para você explicar qual é o mau estado e tirar foto do mau estado. Vai ter o mastro 2, ó. Esse você vai tirando. Do 2, ó. Né? Tirei do mastro, tirei do pé dele, tirei das estais. É uma foto do mastro, uma foto do pé dele. E se tiver estais, 2 fotos das estais. Esse aqui, por exemplo, não tinha estais. Ó. Ele estava aqui, tirei do mastro, tirei do pé. Possui estais? Não. Tipo de ancoragem, barra roscada. Condições, está em bom estado? Bom estado. E aí eu fui fazendo isso até o mastro 10. Tá? Beleza. Inspeção estrutural sobre a caixa d'água. Tem estrutura sobre a caixa d'água? Na maioria das vezes está sobre a caixa d'água, tá? Eles usam muito as caixas d'água do prédio, porque é o ponto mais alto, né? Para poder colocar os equipamentos.
Então eu coloquei que sim, esse caso aqui era em cima da caixa d'água. E aí eu tirei uma foto do que tinha em cima da caixa d'água. Porque às vezes metade está em cima da caixa d'água, metade está em cima da casa de máquinas, dos elevadores. Nesse caso, toda a estrutura estava sobre a caixa d'água. Você vai tirar duas fotos do que está em cima. E aí vem essa foto chatinha, que é por baixo da caixa d'água, né? Você vai ter que segurar o celular numa posição que você não deixe cair dentro da água, né? Dentro da caixa d'água. E você vai tirar a foto da laje da caixa d'água por baixo, tá vendo? Isso aqui é a laje da caixa d'água. Então eu enfiei a mão. Imagina que isso aqui é o buraco da caixa d'água. Eu peguei o celular, enfiei a mão por baixo e tirei a foto. Ó, uma forma boa de segurar, ó. Imagina que aqui tá a câmera, eu tô tirando foto. Outra forma é essa aqui, ó. Aqui tá o botão de tirar foto. Eu ponho por baixo aqui e aperto o botão. Ó como é que eu tô segurando. Posso segurar assim. Uma mão só eu consigo tirar a foto, ó. Eu abraço o celular, venho aqui com o dedo polegar e aperto para tirar foto. Tá? Então, essa é a foto da laje da caixa d'água. Beleza? E aí vem a pergunta. É possível identificar patologias na face inferior da laje da caixa d'água? Eu coloquei que sim. Vocês viram que nas fotos tem armadura exposta? Olha lá a armadura exposta, ó. Isso aí é uma patologia. Patologia é um defeito, um problema. Tá? Toda vez que você ouvir a palavra patologia, quer dizer problema, doença, defeito, tá? Aí eu coloquei aqui, tá vendo? A armadura exposta, mas tem vários, ó, tem buracos no concreto, trincas no concreto, armadura exposta. Mas você selecionou, dá um ok aqui, ok? Vamos lá. Observações na laje, não tinha nenhuma observação, eu coloquei NA. Inspeções estrutural da casa de máquinas, eu vou fazer a mesma coisa. Se tem alguma estrutura em cima da casa de máquinas, eu vou colocar aqui sim. Vou tirar as fotos do que está em cima da casa de máquinas e vou tirar a foto, vou pedir a chave da casa de máquinas, vou lá dentro da casa de máquinas e vou tirar a foto da laje da casa de máquinas. Qual que é o intuito dessas fotos? É saber se tem alguma trinca, se o fato dos equipamentos estarem em cima dessa laje não estão causando algum dano estrutural na laje lá onde ela está, tá bom? Então se tiver alguma rachadura, alguma trinca, alguma coisa que possa ser um risco, você vai ter que relatar aqui no relatório. Aí no caso, lá em cima eu não selecionei que o site é híbrido, então aqui a gente vai tirar as fotos da área de equipamentos, que é lá embaixo, antes da limpeza. Então aqui eu tirei 4 fotos, né, da área de equipamentos. Se tiver sujo, você vai pegar uma vassoura, vai varrer lá, pede para a moça da limpeza ou para o rapaz da limpeza, uma vassoura, uma pá, varre. E depois você vem aqui, ó, fotos da área de equipamentos após a limpeza. Então eu tirei a foto antes, limpei e agora eu tirei a foto depois. Nesse caso estava limpo, eu não precisei fazer nada, só repeti as fotos. Fotos do topo do prédio visto do local dos equipamentos. Então eu cheguei na porta daquela sala que eu mostrei para vocês, virei o celular para cima e tirei a foto lá do topo do prédio, tá? Para eles entenderem aonde que tá. Onde se localiza os equipamentos? Coloquei no térreo. Poderia ser no primeiro andar, como eu já peguei. Poderia ser na garagem, lá no subsolo. Poderia ser num jardim. Então você vai sempre colocar onde que ele está. Correções feitas durante a preventiva. Se você tivesse trocado a lâmpada do balizamento, você ia colocar aqui, né? Ia tirar a foto da troca. E comentários complementares. Às vezes o síndico, é que eu coloquei que não, né? Porque nesse caso aqui não houve nenhum comentário complementar. Mas às vezes o síndico fala, o pessoal veio aqui, deixou uns equipamentos aqui na sala, nunca mais vieram retirar. Eu quero que venha fazer uma reforma, eu quero que venha
fazer a impermeabilização do solo, eu quero que arrume tal coisa. Então tudo isso, esse aqui é o espaço do recado que você vai dar para a American Tower, tá? Tudo que alguém te passar ou que você vê que seja interessante, pô, tô vendo aqui que tem alguma coisa fora do lugar, que seria interessante, a American Tower dá uma atenção para isso. Aí você vai relatar aqui, nesse espaço aqui, tá bom? Terminei o relatório, volto revisando um por um, para ver se eu não esqueci nada. Quando você estiver lá em cima, você revisa, para quando você descer, você não ter que voltar, você entendeu? Você não ter que voltar lá em cima de novo, ficar aquele sobe e desce, porque aí você vai transparecer para quem está te entregando a chave que você está inseguro, que você é inexperiente. Então revisou tudo, beleza, tá tudo ok, não tem mais nada para fazer? E eu vou clicar nessa setinha para enviar. Pronto, enviamos nosso relatório. Aqui tá dizendo que tá offline porque eu coloquei no modo avião para ninguém incomodar. Aí, pronto, tá pronto para revisão. A hora que eu tirar do modo avião, ele vai seguir lá para American Tower, para Alfa Energia, perdão, que é a empresa que a gente presta serviço. E da Alfa Energia, o supervisor vai fazer uma verificação. Se estiver tudo ok, manda para aprovação na ATC. E tchau e obrigado. Tá bom? Próximo vídeo eu vou fazer de tarefa não realizada, para quem tem alguma dúvida sobre tarefa não realizada, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima.